Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão que analisa processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella ouve mais 3 testemunhas. O próximo passo agora é segunda-feira, né, convocar aí o senhor César Barbiero, né, que é o secretário de Fazenda, para que a gente possa entender, ajudar a construir esse entendimento, o porquê da renovação desse contrato. A auditora do Tribunal de Contas do município é ouvida na CPI da linha amarela e faz um relato do contrato da concessionária com a prefeitura. E a gente precisa levar, né, essas informações melhor detalhadas à justiça para que a justiça compreenda que, né, aquilo ali passou do limite, é extremamente abusiva a cobrança. E a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias discute corte de verbas na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. A comissão sempre consegue olhar, né, determinados pontos onde a gente pode mexer, de repente não é uma prioridade, e pontuar para as secretarias, olha, aqui você talvez não precise de tanto, mas no outro lado você está precisando. Não saia daí, a gente volta já. Olá, o Rio TV Debate desta segunda-feira vai discutir o novo autódromo da cidade. A empresa vencedora da licitação já foi anunciada, mas ambientalistas são contrários à construção do autódromo na área escolhida, a Floresta do Camboatá, em Deodoro. O debate vai reunir vereadores, um representante do governo estadual e um engenheiro florestal. É ao vivo, nesta segunda-feira, às 2h30 da tarde. Você não pode perder. A gente começa esta edição falando de mais uma reunião da comissão processante que analisa o pedido de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. As 3 testemunhas ouvidas nesta quinta-feira explicaram por que não compareceram à Câmara do Rio na semana passada após serem chamadas pela defesa de Crivella. Durante a audiência, a vereadora Rosa Fernandes surpreendeu os presentes ao entregar à comissão mais de 2.000 multas aplicadas pela prefeitura contra as 2 empresas de publicidade envolvidas no processo de licitação que provocou o pedido de impeachment contra o prefeito. As 3 testemunhas foram convocadas pela comissão processante que apura infração político-administrativa do prefeito Marcelo Crivella. Elas já tinham sido chamadas pelo advogado de defesa, mas não compareceram à Câmara. Tanto o subprocurador-geral judicial do município, Paulo Maurício Fernandes, como o coordenador-geral de projetos estruturais, o Everton Vilas Boas, disseram que não atenderam à primeira convocação por entender que haviam sido dispensados através da imprensa. Já a fiscal de atividades econômicas, Dalila Ferreira, explicou que não foi intimada oficialmente. Por não ocupar um cargo comissionado, Dalila foi ouvida como testemunha. Ela disse que não teve acesso ao contrato de publicidade em questão, mas que nenhum fiscal ficou sabendo de qualquer irregularidade. Dalila é colega de trabalho de Fernando Lira Reis, autor do pedido de impeachment. Fernando, que acompanhava do plenário a audiência, demonstrou irritação com as declarações de Dalila. A vereadora Rosa Fernandes lembrou que Fernando chegou a denunciar a ilegalidade aos seus superiores, mas ninguém tomou providências. A comissão entende que o depoimento da Dalila não seria tão importante, porque ela em momento nenhum, né, participou ou fez parte desse processo que culminou aí na prorrogação desse contrato. Mas como a comissão entendeu, como ela tinha sido arrolada pela defesa anteriormente, então para que se evite até mesmo uma alegação da defesa de que houve um cerceamento de defesa, ao ponto que não ouvimos essa testemunha, a comissão decidiu também intimá-la para ser ouvida. Em seguida, Rosa Fernandes abriu uma mala com 2.000 autos de infração aplicados pelas secretarias de Fazenda e de Conservação. Entre os anos de 2001 e 2019, as empresas de publicidade envolvidas no processo. Ela pediu que os documentos fossem incluídos nos autos. 2.000 autos que foram emitidos pela própria prefeitura. Excelência, a prefeitura não está em condições. Pela uma questão de ordem, excelência. Não aceito a sua interferência. A fala é da vereadora. Vamos esperar ela terminar e a fala está assegurada à vereadora. Assim que a vereadora terminar a sua fala, passarei para a defesa. Cada um aqui na sua posição. Pela ordem, presidente, pela ordem. Por tudo isso, eu peço a inclusão desse material nos autos. E quero perguntar,
Como é que se autoriza a prorrogação de um processo que contém a existência de tantas multas? A Prefeitura está em condições de abrir mão de tanta receita? É muito triste ver a prorrogação de contratos com empresas inadimplentes. Isso sim é que tem que ser levado em consideração. O coordenador-geral de projetos estratégicos, o Everton Vilas Boas, disse que não poderia afirmar que havia desequilíbrio econômico, mas que a prorrogação do contrato era necessária para a Prefeitura aumentar a arrecadação e pagar a segunda parcela do 13º salário dos servidores. Complementou explicando que a extensão do prazo é comum em outros contratos. O Everton também citou um parecer da Secretaria de Fazenda, afirmando que a prorrogação não causaria prejuízos à Prefeitura. O centro da questão que beneficia, que favorece a extensão de prazo, é justamente o parecer atestando as contas da empresa de que há desequilíbrio. A Controladoria Geral do município escreve no processo de que ela não fez as contas porque se baseou no parecer dessas subsecretarias. E ela diz hoje, essa testemunha do Everton diz hoje que não foi um parecer, que foi um mero encaminhamento. Ora, ele encaminhou e ela diz que houve uma análise prévia. Então, na verdade, ninguém analisou as contas. Isso é que complicou um pouco a situação na resposta desse representante da SubPE. Ele deveria ter dito que era uma análise profunda, sim, e apresentar os cálculos. E disse que foi apenas um encaminhamento e a CGM disse que se baseou nos cálculos complexos feitos por ele, que hoje disse que não fez. É um jogo de tirar o corpo fora, né? O próximo passo agora é segunda-feira, né? Convocar aí o senhor César Barbiero, né, que é o secretário de Fazenda, para que a gente possa entender, ajudar a construir esse entendimento, o porquê da renovação desse contrato. Na audiência pública de prestação de contas à Câmara do Rio, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos confirmou o corte de quase 4 milhões de reais no orçamento da pasta para este ano. Preocupada com os impactos da crise financeira da Prefeitura, a Comissão de Orçamento e Finanças já iniciou um estudo técnico para tentar minimizar os prejuízos para a população. O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos do município, João Mendes de Jesus, iniciou sua fala ressaltando que a pasta passa por uma situação desfavorável economicamente, mas que todos estão se esforçando para continuar oferecendo os serviços básicos à população que se encontra em situação de vulnerabilidade social da cidade. O vereador professor Célio Luparelli cobrou políticas públicas para atender jovens e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto. A parlamentar Tereza Berger, vice-presidente da Comissão do Idoso e presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Casa, criticou a redução no orçamento da assistência social. Já o vereador Raimon, presidente da Comissão de Cultura, cobrou o cumprimento de leis que garantem os direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Alana Carvalho, disse que os equipamentos de atendimento, CREAS e CRAS, estão deteriorados. E mesmo com a crise nas finanças, o secretário de Assistência Social, João Mendes de Jesus, disse que pretende inaugurar ainda esse ano 2 equipamentos para o atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Possibilidade de inauguração, eu quero fazer isso esse ano ainda, é por conta de emendas parlamentares. Recebemos algumas emendas e com essas emendas parlamentares nós viabilizamos a construção de um CRAS, um CREAS também e de um conselho tutelar aqui no centro, mais um conselho tutelar. Isso é a previsão para este ano. Espero poder entregar à população esses equipamentos, que serão um prazer muito grande para todos nós. O vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Casa, vereador Rafael Aloísio Freitas, disse que a comissão tem feito estudos técnicos para apontar caminhos para minimizar os impactos da crise no município. A comissão sempre consegue olhar, né, determinados pontos onde a gente pode mexer, de repente não é uma prioridade, e pontuar para as secretarias, olha, aqui você talvez não precise de tanto, mas no outro lado você está precisando. Hoje mesmo teve um questionamento a respeito de uma meta, onde eles conseguiram atingir 5 vezes mais do que foi previsto. Em compensação, outra caiu demais. Então, acho que essa performance precisa ser melhor dosada para que as metas sejam mais próximas do real e os investimentos consigam ser mais eficientes. A
sessão plenária desta quinta-feira teve início com a fala do vereador Jones Moura, que se manifestou sobre a presença dos servidores do Iplan Rio que estavam acompanhando a sessão plenária. A Iplan Rio é a empresa municipal responsável pela administração dos serviços de tecnologia da informação e comunicação da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos aqui na nossa casa a presença de funcionários que eu gosto muito de chamar de servidores da nossa prefeitura, funcionários da nossa Iplan Rio. Estão ali na galeria. Vieram no dia de hoje, porque em conversas conosco, nós estamos notando que o governo municipal vem deixando a desejar muito com essa instituição tão importante para a sociedade, para o governo municipal, que resolveram vir hoje aqui. Resolveram vir e ouvir de nós, parlamentares, sobre esse pleito tão importante que seria a autarquização dessa instituição. O projeto de lei de autoria dos vereadores Renato Cinco e professor Célio Luparelli, que cria a área de proteção ambiental da floresta do Camboatá, estava na pauta da ordem do dia, mas recebeu uma emenda e não foi votado. O tema acabou gerando uma grande discussão no plenário. No momento em que o planeta se vê diante de um colapso ambiental, no momento em que a nossa cidade sofre com as enchentes, sofre com problemas ambientais, o que quer o prefeito Crivella e o vereador Jairinho? Derrubar 100 mil árvores para colocar o autódromo no lugar de uma floresta. Aquele local é cercado de comunidades carentes e precisa de carinho e ordenamento. Aquelas pessoas que moram naquele entorno, as pessoas precisam morar num lugar decente, precisa morar num lugar que seja digno. E a população, para esse projeto de lei, ainda não foi consultada. Tem que ter consulta pública para saber se a população é a favor ou contra o empreendimento dessa magnitude naquele local. O projeto de lei do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que dispõe sobre a celebração de convênio entre o Poder Executivo e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, foi aprovado por unanimidade, com 43 votos a favor. O projeto retornará em segunda discussão. A ideia é a gente sair desse problema, dessas comunidades, onde essas pessoas muitas das vezes perdem emprego, perdem chamadas para concurso, enfim. A gente vai estabelecer com a prefeitura uma conversa para que ela possa, nessas comunidades onde está tendo esse problema, oferecer e celebrar esse contrato. E você vai ver no próximo bloco. CPI da linha amarela houve auditora do Tribunal de Contas do município. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A CPI da linha amarela ouviu a auditora Marta Varela, do Tribunal de Contas do município. Ela fez um relato do contrato firmado pela Prefeitura do Rio com a empresa responsável pela administração da Via Expressa.
A primeira a falar foi Marta Varela, da 6ª Inspetoria do Tribunal de Contas do município do Rio. Ela fez um histórico do contrato da Lanza, que administra a linha amarela, com a prefeitura. Marta Varela disse que o contrato inicial previa a concessão do serviço por 10 anos. Mas termos aditivos foram prorrogando o contrato por causa de desequilíbrios econômicos, que, de acordo com o presidente da CPI, até hoje não se sabe bem o que é. Relato feito pela Comissão de Técnicos do Tribunal de Contas demonstra, né, que realmente é impressionante o que aconteceu durante todo esse processo da concessão até os dias de hoje, o volume de termos aditivos, termo aditivo que fala em reequilíbrio econômico-financeiro, mas sem dizer, né, o que significa esse termo. Quer dizer, até hoje o tribunal não tem informações, isso não passou pela Secretaria de Transporte como deveria passar. A CPI também discutiu os valores das obras ao longo dos anos e o número de carros que passam pela linha amarela. Um tema polêmico. O vereador Leonel Brizola, que não integra a comissão, sugeriu que seja emitida nota fiscal para todos os motoristas. A ideia é ter o número exato de veículos que passam por lá. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, 117 mil carros cruzam a linha amarela diariamente, deixando no pedágio R$880 mil por dia e 316 milhões por ano. A secretária municipal de Transportes, que também foi convidada pela CPI, disse que ficou surpresa com o relato do Tribunal de Contas do município e defendeu uma fiscalização mais ampla. Virgínia Salerno disse que a prefeitura criou uma comissão com integrantes de vários órgãos que vai fazer esse trabalho. A gente precisa de outros órgãos. Deveria ser uma comissão de fiscalização multidisciplinar, mas sempre foi só 7 Rio. Então, a senhora concorda que a prefeitura falhou na fiscalização? Ela falhou nas outras dimensões. Com o SMTR 7 Rio, não, a gente fez o nosso papel. O vereador Tiago Carribeiro, relator da CPI, sugeriu que a Comissão de Transporte inclua um representante da Câmara neste grupo que vai fiscalizar a linha amarela. Ele também pediu que os dados revelados nesta reunião pelo Tribunal de Contas do município sejam encaminhados à Prefeitura, que em 6 meses já decretou por 3 vezes o cancelamento do pedágio no sentido Fundão por 19 meses e teve todas as decisões suspensas pela Justiça. Os vereadores acreditam que uma análise aprofundada do contrato pode fazer a Justiça mudar de ideia. O contrato em si eu acho que já está problemático e a Prefeitura deveria encerrar com esse contrato para nós brigarmos, tanto a nível do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, assim, envolver, na verdade, toda uma investigação, porque não dá mais para prosseguir dessa forma. Por isso, nós vamos pegar os dados que foram fornecidos hoje para aprofundar uma visão que nós já temos, que é o fim do pedágio na linha amarela, não apenas no sentido, mas nos 2 sentidos, e o rompimento do contrato da Prefeitura com a Lanza. Eu acho que a gente precisa levar, né, essas informações melhor detalhadas à Justiça, para que a Justiça compreenda que, né, aquilo ali passou do limite, é extremamente abusivo a cobrança, né, e alguma medida concreta tem que ser tomada em benefício da população. A audiência pública discute metas da Secretaria de Infraestrutura e Habitação para a lei orçamentária do próximo ano. Relatório final da CPI da Conlurb deve sair em até 15 dias. Projeto de lei obriga o município a disponibilizar intérpretes de Libras para atendimento ao cidadão. E na sessão, o vereador responde, Leonel Brizola fala sobre a lei que garante o fornecimento de um par de tênis aos alunos da rede municipal. Foi instalada nesta quinta-feira a CPI para apurar contratos emergenciais da Prefeitura. A comissão será presidida pelo vereador Major Elitusalém. Essa CPI ela tem por objetivo equilibrar as ações do Executivo. Nunca na história das prefeituras do Rio se fez tanto contrato emergencial ou com dispensa de licitação. Os números são assustadores. Hoje totaliza aproximadamente 2,27 bilhões desde 2017. Portanto, seguindo o princípio da isonomia dos poderes, cabe ao Legislativo fiscalizar as ações do Executivo. A CPI das enchentes ouviu nesta quinta-feira o presidente da Rio Águas. Técnicos da Fundação também prestaram depoimento.
Marcelo Jabre Rocha, presidente da Rio Águas, e técnicos responderam diversas perguntas. O vereador Tarcísio Mota, presidente da CPI, deu início à reunião, questionando qual é o papel da Rio Águas no município do Rio. Cuidar das grandes vazões. Os rios são afluentes, lagoas, tudo voltado para as grandes vazões do Rio de Janeiro. Muitas dúvidas às vezes vieram porque a Rio Águas às vezes é cobrada por microdrenagem, por ralos e redes da cidade do Rio de Janeiro. Isso realmente fica confuso para as pessoas que não sabem. A Rio Águas, na verdade, ela trabalha com grandes vazões do Rio de Janeiro. Ao longo do encontro, os representantes da Rio Águas responderam questionamentos relacionados à gestão do órgão, como falta de recursos, demandas de técnicos, assoreamento de rios e canais que cortam a cidade e acabam provocando mais danos com as enchentes, bem como a topografia do município. O objetivo da CPI é apurar circunstâncias, fatos e consequências sociais, ambientais e econômicas causadas pelos temporais que atingiram a cidade do Rio de Janeiro em fevereiro desse ano. A vereadora Rosa Fernandes falou da importância de reservar recursos para incluir no orçamento da cidade. Trabalhar para o próximo ano, pautado com conhecimentos e informações, para que possamos priorizar e de uma maneira mais rigorosa a preservação de recursos da Rio Águas. O vereador Renato Cinco afirmou que o órgão não vem cumprindo sua função e questionou quais são as necessidades para que seu papel seja realizado. A Rio Águas não está conseguindo cumprir a sua missão satisfatoriamente. Ela vai estar cumprindo a sua missão satisfatoriamente quando chover e não tiver enchente. Ou, pelo menos, não nas chuvas normais, nas chuvas ordinárias que acontecem na nossa cidade. Então, assim, essa CPI é uma oportunidade para vocês virem aqui e dizerem, olha, para o nosso trabalho ser o ideal, a gente precisa de 3 vezes o número de 4 vezes, não sei quantas vezes as verbas que a gente tem hoje. A gente queria escutar isso, né? Quem escutar, não, tá de acordo? Bom, acho que se choca com a realidade do dia a dia da nossa cidade. A Rio Águas tem em seu quadro de funcionários 150 servidores e desses 55 são técnicos, engenheiros ou arquitetos. O Plano Municipal de Saneamento e o Plano Diretor também foram amplamente debatidos. Depois de mais de 2 horas de reunião, 5 questões foram definidas como prioridade. Fazer com que a Rio Águas cumpra sua função, fazer a ampliação de recursos para o órgão, divulgar o plano diretor, fortalecer institucionalmente a Rio Águas, avançar o sistema de monitoramento e o saneamento das favelas. O vereador Tarcísio Mota considerou a reunião esclarecedora e produtiva e marcou para o dia 30 desse mês um novo encontro com representantes da Defesa Civil. A Conlurb e o COR também serão ouvidos pela CPI. Olha, eu acho que os técnicos da Rio Águas mostraram que tem muito desejo de resolver os problemas que a cidade tem vivido, ou seja, todos eles aqui que depuseram mostraram um grande conhecimento do assunto, uma vontade de resolver os problemas. Mas a gente percebe que a Rio Águas não é nem forte institucionalmente para resolver os problemas, e, portanto, há uma decisão que a gente precisa tomar, que é fortalecer tanto a Rio Águas quanto a GeoRio, não podem ser órgãos apequenados diante dos desafios e, portanto, é fundamental, por exemplo, para que a gente tenha um plano de saneamento para as favelas do Rio de Janeiro. É inadmissível que a gente não tenha isso ainda colocado, ter um plano com metas para poder resolver um desafio enorme. E, além disso, tem uma decisão fundamental, que a gente tenha a hierarquia das obras de drenagem, das obras, né, que são importantes para a cidade enfrentar as chuvas, e essa hierarquia não pode ser uma decisão política, não pode ser uma decisão política, mas precisa ser uma decisão técnica, embasada em planos, em estudos, etc. Os técnicos estão à disposição disso. Portanto, quem está acima dos técnicos é que tem que se submeter a esse tipo de situação, e essa é uma questão que a CPI precisa ainda se debruçar sobre isso. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.